Salmo 2. Tema: a suprema lei de Deus. Um salmo escrito para celebrar a coroação de um rei israelita. Uma alusão à coroação de Cristo, o Rei Eterno. Autor: Davi. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma árvore de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vários salmos são chamados de messiânicos, por causa das alusões proféticas a Jesus, o Messias. Eles falam acerca de sua vida, sua morte, sua ressurreição e de seu futuro reinado. Davi, o provável autor deste salmo, foi pastor de ovelhas, soldado e rei. Ele também foi profeta, segundo Atos dos Apóstolos 2, 29 e 30, porque descreveu a futura rebelião das nações e a vinda de Cristo para estabelecer seu reino eterno. Esse salmo é frequentemente mencionado no Novo Testamento. Davi pode ter descrito esse salmo durante uma conspiração de algumas nações pagãs contra Israel. Escolhido e ungido por Deus, Davi sabia que o Eterno cumpriria sua promessa de trazer o Messias ao mundo, através de sua posteridade. No versículo 3 diz: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Algumas pessoas pensam que desfrutam da verdadeira liberdade longe de Deus. Mas elas se esquecem que todos nós, consciente ou inconscientemente, servimos a alguém, um rei humano, uma organização ou nossos desejos egoístas. Da mesma maneira que um peixe não está salvo fora da água e uma árvore não está firme, arrancada da terra, nós não ficamos bem quando deixamos o Senhor. Podemos encontrar a rota certa para a liberdade, servindo sinceramente e de todo o coração a Deus, o Criador. Ele pode libertá-lo para que você se torne a pessoa que Ele criou para ser. No versículo 4 diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Deus ri, não das nações, mas de suas ilusões sobre o poder. É um riso de um pai quando seu filho de 3 anos se gaba de correr mais do que ele, ou de vencê-lo em uma luta. Assim como um pai conhece os limites do seu filhinho, Deus conhece o limitado poder das nações. Só Ele é onipotente. Se você tiver que escolher entre confiar em Deus ou em qualquer homem ou nação, escolha a primeira opção e não se decepcionará. Deus é o Todo-Poderoso. Ele criou o mundo e sabia como seriam os impérios da terra muito antes de virem a existir. Mas
O orgulho e o poder levam as nações e seus líderes a rebelarem-se contra Deus e tentarem libertar-se dele. Há muitos que se gabam de seu poder, que discursam veementemente e se enfurecem contra Deus e o povo santo. Tais líderes prometem assumir o comando e formar seus próprios impérios. Mas Deus ri, porque todo o poder vem dele. Isso significa que o Senhor pode também o tomar a qualquer momento. Não precisamos temer a jactância dos tiranos. Eles e toda a história estão nas mãos de Deus. No versículo 7 a 9, que diz: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Esses versos refletem a aliança davídica, registrada em 2 Samuel 7, de 8 a 16. Conforme o Novo Testamento interpreta esta passagem, a fala divina relatada nesses 2 versos foi dirigida ao Filho de Deus e testemunhada por Davi, como rei temporal, comissionada pelo Senhor, diante do seu povo. Portanto, em seu sentido pleno, essa passagem do Salmo 2 imprime o relacionamento das pessoas divinas na Trindade. Paulo de Tarso e o escritor de Hebreus aplicam essa declaração como uma referência ao nascimento, obra e ressurreição de Jesus, conforme Atos 13, 33 e 34 e Hebreus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Isso quer dizer que essa declaração divina não fala apenas da descendência terrena da casa de Davi, mas do Filho de Deus, o grande Filho de Davi. A declaração termina ilustrando a fragilidade do poder humano frente à soberania divina. Ninguém é capaz de resistir ao poder subjugador do Rei dos Reis. Com vara de ferro, ele rege e despedaça as nações como um vaso de oleiro. A palavra vara traduz um termo hebraico usado para designar tanto a vara usada por um pastor para conduzir o seu rebanho, quanto o cetro usado por um rei para reger o seu povo. Também é interessante notar o contraste entre essa declaração e o comportamento humano registrado nos versos anteriores. Esse contraste revela muito claramente que os planos dos poderosos da terra não passam de delírios que jamais poderão frustrar o propósito divino. Os decretos eternos de Deus são tão certos e reais que sua proclamação anula qualquer conspiração humana. Nos versículos 11 e 12 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Devemos render-nos e submeter-nos completamente ao Filho de Deus. Jesus não é somente o Salvador escolhido pelo Eterno, é também legítimo Rei do nosso coração e da nossa vida. Para estar prontos para a sua vinda, precisamos submeter-nos à sua liderança todos os dias. Curiosamente, o Salmo 2 não termina com o registro do derramamento imediato da ira de Deus sobre os impenitentes. Ao invés disso, ele termina destacando a responsabilidade humana e indicando qual deve ser a reação sensata por parte dos homens diante da sabedoria do Senhor. Nesse sentido, o salmista pontua 5 recomendações que fazem daqueles que as obedecem bem-aventurados. São elas: primeiro, sede prudentes. Segundo, deixai-vos advertir. 3. Servi ao Senhor com temor. 4.
alegrai-vos nele com tremor. 5. Beijai o filho, para que não se irrite e pereçais no caminho. Uma expressão que se refere a um ato que simboliza submissão e fidelidade. Essas recomendações expressam a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, aqueles que se refugiam nele são bem-aventurados. Contudo, a justiça de Deus não deixará a pecaminosidade humana impune. Na verdade, adverte o salmista no Salmo 2, dentro de pouco tempo a ira do Senhor se acenderá. Quando o dia do juízo de Deus chegar, ninguém poderá escapar. Apocalipse 6, versículos 16 e 17. Deus te abençoe.